Essa história eu não vou escrever. Eu vou contar. Eu estava indo comprar pão aqui no supermercado Jaú e abri o portão de casa e fui para a rua. Comecei a descer na ruinha e eu vi uma coisa muito assustadora. Muito assustadora. A rua ela desce assim e quando ela vira para a direita, do lado esquerdo, tem como se fosse um terreno baldio, um mato, porque é do lado do rio, e daí tem a ponte. E mora uma pessoa ali que guarda o carro, é quase como se fosse um sítio, ele cria galinha, essas coisas. Antes eu tenho que dizer que do lado de casa tem alguns gatos. E dos gatos que mais dão atenção pra gente, do vizinho, é o pretinho. Então tem um branquinho, o pretinho e o frajola que vem de longe para brigar com a siamesa. Então eu estava descendo por essa rua e eu vejo o sujeito que mora como se fosse um sítiozinho, né, do lado do rio. Ele entra para guardar com o carro ali. E ele estava guardando o carro. E daí eu vi o gato pretinho ali no meio da grama, olhando, sentadinho assim. E ele estava paralisado, com aquele olho amarelo, vidrado, olhando para alguma coisa. E eu fui andando pelo lado pelo meio da rua, pelo asfalto, porque não tem calçada do lado, porque é mato. E eu fiquei um pouco constrangido, porque eu não sei se era o pretinho, que eu sempre passo e mexo com ele responde. Ele é um gato muito interessante, às vezes vem até a gente para a gente acariciar ele. E ele não respondeu. E eu fiz pichiu, pichiu, pichiu. E ele não respondeu. Ele estava paralisado, com o olho, parecia duas moedas. Ele parecia um cristal, assim, sabe? De tão vivo que ele estava. Mas ele não mexia a orelha, não mexia nada, a pálpebra não mexia. Nada. Parado. A ponto de eu ficar constrangido que ele não reagia. Aí eu olhava o sujeito guardando o carro na porteirinha, assim, do lado, e pensei, vai que não seja o pretinho, eu não vou lá mexer com ele, passar a mão na cabeça dele, porque vai que seja um gato do cara, que seja um outro igual. E continuei andando pelo asfalto. E eu olhava e falava, pichiu, pichiu, pichiu. E ele não mexia, não respondia. E eu fui indo assim, ficando quase na frente dele, e fiquei tentando olhar o que ele tanto está olhando que ele não se mexe. Ele está paralisado. E fui indo. E aquele constrangimento de o gato poder ser de outra pessoa, e ele não mexia, a sensação que eu tive é que o gato estava morto. Que ele tinha morrido com os olhos abertos, e que se eu chegasse, colocasse a mão nele, ele não se mexeria, ele estaria morto, de olho aberto. E eu continuei descendo e olhando para trás. Quando eu cheguei na esquina, tinha um carrinho de lanche, a funcionária ali do Rafinha, do Senhora Linguiça. Eu parava e olhava para trás e o gato não se mexia. Nem a orelha, nem o olho piscava, nada. O corpo não mexia. Aí eu fiquei com vontade de comentar com ela, falou, dá uma olhada, aquele gato não se mexe. Será que ele está vivo? Olha, ele está paralisado, olhando para frente. Eu nunca vi um gato assim, sem se mexer. Mas eu não falei. A moça estava arrumando as coisas no freezer, ali no balcão da lanchonete, para preparar, abrindo a lanchonete para começar a vender as lanches. E eu olhava para trás e pensei, eu não posso ficar parado aqui, olhando, esperando o gato se mexer. E ele não se mexia. E eu continuei e pensei, eu vou comprar pão, vou até o supermercado Jaú, subo a Henry Ford, vou pela Floriano Peixoto lá, vou. E na volta, se o gato estiver morto,
ele vai estar no mesmo lugar parado. E assim foi. Eu fui, comprei o pão, voltei pelo mesmo caminho, e é óbvio que eu já sabia que isso ia acontecer. E eu iria escrever essa história, só que como eu tenho dor, eu não vou digitar, eu vou contar ela para alguém, numa roda de amigos. É assustador. O nome da história é Tudo Aceso. Uma história que poderia ser escrita pelo Stephen King, ou sonhado, um sonho do Stephen King. E eu fui chegando, olhando de longe, eu via lá aquela calçada que não tinha pavimentação, que era tudo mato. O carro já estava guardado naquela porteira, parecia um sítio. E o gato não estava lá. É óbvio. Aí eu fui chegando, olhei para ver se o gato pretinho estava andando em algum lugar e não. E é lógico que eu já imaginava, se o gato estava morto, o cara que estava guardando o carro virou, viu o gato, chegou perto, ele não se mexeu, coisa que eu que devia ter feito, e retirou o gato. E pegou o gato duro, paralisado, morto, com aquele olho aberto, e levou para o fundo para enterrar o gato morto, que estava mais vivo que qualquer coisa. E eu nunca vou saber, porque se eu ver o gato do vizinho, o pretinho, poderia ser um outro gato preto idêntico. Eu não vou saber nunca. Aí cheguei em casa, fiz questão de não contar para ninguém a história. Aí eu vim, peguei, devolvi o troco do pão para minha mãe, que tinha encomendado pão, pus debaixo do calendário, liguei o computador, sabia que eu não ia digitar essa história, que eu iria abrir o áudio, o Audacity, iria contar essa história. E eu cheguei e a cozinha, a luz estava acesa. É de dia, é de tarde. E aqui tem uma perseguição contra deixar a luz acesa durante o dia. As luzes estavam acesas do corredor, da cozinha, da copa, tudo aceso. Assim como os olhos daquele gato que estava aceso, parado. Eu nunca vou saber se aquele gato estava morto ou estava vivo. Miau.